Voltei, meus amores. Ai, tá caindo. Vou botar assim. Vou esperar o povo começar a chegar de novo aqui, porque essa é a segunda parte da live. Cheguei! Parei esta live, tava ali na piscina, né? Ah, tava tão lindo lá. Mas a internet tá uma bosta. Melhorou, meus amores? Quem que tava na live comigo até agora? Vai. E agora ficar segurando esse trem na mão aqui também vai ficar ruim. Vem. Ih, não vai dar certo. Vai falando. Quem que tava na live lá e se melhorou a internet, vou beber uma água. Vou ter o microfone na mesa. Melhorou agora? Melhorou? Tava tão lindo, eu adoro quando o sol amanhece assim, o céu limpinho azul. Nossa, já vou pra lá na hora. Mas tá bom, vamos dançar conforme a música. O importante é que vocês consigam me ouvir e não que eu fique vendo o céu lindo e vocês tudo embaçado. Então, acho que eu vou retomar o que eu tava falando, porque eu não sei, eu acho que eu não vou postar a primeira parte, então pra depois o negócio não ficar esquisito, né? Ai, caramba. Negócio do meu olho. Então, bora. Aí eu tava falando, né? Vou ficar com o microfoninho na mão, que eu tô imitando todo mundo agora, que tá assim, eu gosto. É o pau empoderador. Eu tava falando que todas as vezes que eu vou dar curso, quando eu pego o microfone na mão ou coloco aquele assim, cara, eu viro outro ser, entendeu? Outro ser. Parece que eu incorporo, sabe assim, aquela energia de avanço que eu faço você se tremer todinho e sair desse lugar. É verdade ou não é, Antiela? Antiela já teve a experiência comigo com o negócio que empodera na mão, assim. Então, vamos ficar enrolando, enchendo linguiça aqui só um pouquinho, deixa eu contar isso pra vocês. Teve um tempo que eu não usava aqueles microfones que fica aqui, né? Só usava assim. E eu tenho essa âncora com microfone, então eu pego o microfone, tipo, parece que eu me transformo, assim, tudo que eu preciso falar vem na minha cabeça, tipo, um negócio de puff. Mesma coisa quando eu conecto na live aqui, tipo, eu ligo, penso, vou falar uma coisa, daqui a pouco tô falando outra completamente diferente, parece que vai fazendo uns downloads. Então são âncoras que a gente tem, né? E uma vez eu fui dar a primeira imersão que eu dei, ela se chamou Terapeuta de Alta Performance. Tinha umas 200 pessoas lá. E foi a primeira vez que eu usei o microfone assim, gente. E parece que eu não engajava com o negócio, parece que eu tava tipo assim, normal no dia a dia e tal. E daí eu não tava entendendo por que que eu não conseguia, sabe, conectar assim, fazer a coisa. E daí eu tava com eu tava com um negócio no meu bolso, assim, que era uma varinha mágica. E eu peguei a varinha na mão, assim, peguei isso por pegar. Quando eu peguei na mão, o negócio fez assim em mim, puf. O meu cérebro entendeu que eu tava com o microfone na mão. A partir daquele momento, o download começou a aparecer. Eu comecei a acessar o que eu precisava falar. E daí eu entendi, né? Aí é até interessante, né, a gente falar sobre isso, porque é para você perceber o quanto nós estamos condicionados a certas coisas. Eu não vou tirar de mim esse condicionamento do microfone, porque também, cara, vamos combinar. Já pensou se eu fico 24/7 na minha vida como se eu estivesse dando um curso ou uma imersão? Ninguém me aguenta. Ninguém me aguenta. Entende? Então, eu vou deixar isso, porque isso é relevante para mim. Mas tudo isso são programações, entende? Sinapses neurais que a gente tem e que faz você agir de determinadas formas. E eu já tô até falando isso porque tem a ver com o nosso conteúdo de hoje. Então, hoje é a live 15 do Saindo da Coitadolândia. E eu não tô gostando de ficar com esse trem na mão. Peraí. Vou deixar aqui. Assim. Senão eu tiro. E a live 15 do Saindo da Coitadolândia, a partir de agora, eu quero começar, vamos ver como é que isso vai funcionar, tá? Isso pode mudar, mas hoje veio para mim algo que eu acho que vai expandir bastante, porque eu quero agora, nós fizemos da live 1 até a live 14, que foi ontem. Eu vim trazendo conteúdos para vocês e consciências para vocês e eu acredito que eu já trouxe muita coisa que dá para você entender já os lugares que você está aprisionado. Então, cara, eu falei numa live aí, eu falei sobre
as formas de manipulação, as formas que as pessoas e você mesmo usa para manipular emocionalmente através de comportamentos. Isso prende você neste lugar chamado Coitadolândia. E a Coitadolândia, na verdade, é aquele lugar, cara, que você tá aprisionado, que você sabe que você pode ir além, que você pode colocar sua voz no mundo, que você pode ser muito mais do que você está sendo até este momento, e você não vai, porque você fica aprisionado em pessoas, lugares e situações que você cria na sua vida. E para você sair desse lugar, o que você precisa é se empoderar de si mesmo. Entende? Então, eu vim mostrando pra você tudo que acontece, tudo não, porque é muita coisa, mas tipo assim, muita coisa do que acontece com você, dos pensamentos que passam pela tua cabeça, das manipulações, das crenças que você tem, ou seja, de tudo aquilo que você acredita. Teve uma live que eu falei só disso, entende? E isso te prende e não te permite ser mais, não te permite ir além, não te permite criar mais, não te permite ser tudo que você é, a potência que você é. Então, a gente veio nesse processo, certo? E nesse caminho, eu ensinei para vocês algumas ferramentas, duas mais especificamente. São duas ferramentas verbais, dois comandos que você vai dar para você sair deste lugar. Então, o primeiro comando, eu acho que... Eu não tô com muita certeza se eu falei isso aqui, mas hoje a gente vai trabalhar muito isso. Então, se eu não falei, vou falar intensamente hoje, que é o comando: eu não brigo mais comigo. Eu não brigo mais comigo, certo? O segundo que eu falei foi: corpo, você não tem mais autorização para rodar estes programas, ou este programa tal, entende? Não tem. E aí eu tava ali agora explicando para você sobre o programa da culpa, por exemplo. Vamos supor que você tem uma culpa gigante dentro de você. Tipo, sei lá, cara, você se sente culpado. Eu sei porque tem muitas pessoas que se sentem assim. Elas se sentem culpadas e não sabem nem por que elas se sentem culpadas, sabe? Então a culpa, normalmente, ela vem talvez de alguma coisa que você fez e você fica rodando isso na sua cabeça em loop, entende? E se sente culpado por isso. Mas normalmente a culpa, ela não tem muita explicação. Muitas vezes você sente culpa e não sabe nem por que sente, entende? Então a culpa, ela é kármica. Ela é kármica, são coisas que você fez talvez em outras vidas e que você hoje ainda está se culpando. Então vem essa sensação no seu corpo, entende? De culpa, uma sensação de não merecimento, uma sensação, porque a culpa, ela gera o não merecimento, entende? Então, muitas vezes você se auto-sabota no teu crescimento, muitas vezes você se auto-sabota, cara, em tudo que você vai fazer, porque você tem uma sensação de culpa e a culpa gera não merecimento, entende? Se você fez alguma coisa errada, você não merece, e isso já é um dos implantes e programas que ficam rodando, porque você aprendeu com seus pais isso de uma forma muito idiota, assim, sabe? Seus pais falam pra você assim: se você não comer tudo, não tem sobremesa. Se você não fizer se você não passar de ano, não tem presente de Natal. Entende? O Papai Noel não vai te trazer presentes. Sabe umas coisas assim? Se você não se comportar, você não vai tal coisa. Então você começa a ser treinado e doutrinado a entender que tudo que você requer e tudo que você quer na vida, você tem que fazer por merecer. Portanto, se você tem alguma coisa na tua cabeça e você acha que você não fez por merecer, entende? Você se sente culpado e não merecedor, e, portanto, você destrói a tua criação ou você nem começa a criar, porque você não se sente livre para isso. E muitas vezes essa culpa que você sente, então, não é nada, é kármico. O seu pai e tua mãe também tinha isso, entende? E eles começam a viver, então, esses padrões da culpa e não merecimento. Então, quando eu dou esse comando, eu percebo que eu tô entrando no espaço de culpa, eu percebo que eu tô entrando nesse lugar de não merecimento, eu percebo que eu tô entrando no lugar de vítima, eu percebo que eu tô rodando, que nem eu falei ontem na live, tipo, o programa, tipo, eu fico falando: ai, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada. Sabe assim? Você vai falar corpo. Porque quando você fala isso, corpo, você está chamando cada célula do teu corpo. E cada célula do teu corpo, uma única célula do teu corpo, ela contém todas as informações sobre você e sobre
todas as suas experiências, não só dessa vida, mas de muitas outras, e também além terra. Cada célula do teu corpo contém todas essas informações, porque dentro do núcleo de cada célula do teu corpo existe uma molécula de DNA, e cada molécula de DNA do teu corpo sabe tudo sobre você. Portanto, quando você chama corpo, você está chamando esse conjunto, essa estrutura celular, esse conhecimento que você tem, que está tudo em você. Como eu trabalho muito no corpo ressonante, esse acesso desse conhecimento que está em mim, entende? É entrar para dentro, fazer tudo que, né, as ferramentas ali que eu coloco, as inspirações, a aplicação da energia do corpo ressonante e tudo para quê? Para trazer à tona esse saber que está dentro de mim. Entende? Então, quando eu chamo essa estrutura celular, eu vou falar, ei, corpo, porque eu, consciência, eu, alma, eu estou aqui neste corpo. Este corpo, para mim, é um veículo que tem muitas informações, que tem tudo sobre mim. E só que ele é comandado por mim em consciência. Enquanto eu estou, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, enquanto eu estou vivendo adormecido, completamente adormecido, o meu corpo, ele vai fazer o que ele está programado. Cada célula, meu DNA vai fazer o que ele está programado. Uma vez que eu assumo esse comando, e é isso que eu estou fazendo com você aqui, de você assumir o comando da sua vida. E uma vez que eu assumo o comando da minha vida em consciência, olhando tudo que sou, tudo que posso ser, o ser que sou, eu agora vou direcionar este corpo, não é mais as programações que estão nele. Então, quando eu percebo que eu estou rodando uma programação, eu chamo corpo. Eu estou chamando toda a minha estrutura celular, todas as minhas células, meu DNA, todas as programações, tudo. E eu vou falar, você não tem mais autorização, minha autorização de quem? Do ser que sou. Você não tem mais a minha autorização para rodar o programa da culpa. Seja lá o que for que eu tenha feito em qualquer vida, tempo, espaço, dimensão ou realidade, eu não brigo mais comigo, portanto, você não tem mais autorização para rodar esse programa. Então, você percebe que são dois comandos? Eu não brigo mais comigo. Porque você se sentir culpado é porque você está brigando com você está se julgando, entende? Corpo, você não tem mais autorização para rodar o programa da vítima. Corpo, você não tem mais autorização para liberar esta química do medo que faz eu sentir essas sensações. Corpo, você não tem mais autorização para rodar o programa do medo. Corpo, você não tem mais autorização para rodar o programa do coitadinho de mim, que lembra das partes de manipulação? Corpo, você não tem mais autorização para rodar o programa intimidador, interrogador. Corpo, você não tem mais autorização e vai falando tudo que você sente. Entende? Ah, Michele, corpo, você não tem mais autorização para rodar o programa da culpa e do medo. Agora, entenderam? Então, essas foram as duas ferramentas que eu ensinei para vocês nesta série de lives. E elas são extremamente poderosas. Se você engajar com o teu corpo, isso eu trago muito forte, sabe? Dentro dos processos verbais do corpo ressonante, eu falei para as meninas, cara, se vocês enfiar essa porreta na cabeça, tu vai... Porque, cara, presta atenção numa coisa. O tempo todo na sua vida, não importa em que momento do seu processo de expansão de consciência você está, não importa. A cada momento da sua vida, no seu dia, 15 vezes por dia, vai aparecer alguma coisa para apertar os seus botões. Vai aparecer. Entende? Vai aparecer. Então, se você estiver bem conscientezinho e lembrar da fermentinha que a Kellyzinha tá passando aqui para você, você vai sair desses espaços muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, tendo dito isso, eu quero dizer uma outra coisa. Da live 1 até a 14, até a 7, se eu não me engano, elas ficaram gravadas. Depois eu retirei e coloquei lá na comunidade Humano 5D Pro, que eu mudei ontem. Assiste a live que você vai entender o que eu tô falando. Depois, das 7 a 14, eu acho que tá lá no YouTube ainda, eu não te retirei. Então, se você perdeu o início do rolê, você vai lá, porque eu não vou voltar às outras, então você vai lá e você vai assistir das 7 a 14, porque daqui a alguns dias eu vou tirar essas lives também das 7 a 14. Mas, a partir de agora, a partir da 15 até a 21, até a live 21, eu vou fazer algo diferente, entende? Com vocês, e essas eu vou deixar então gravada lá.
Como é que vai ser essa coisa? Hoje nós vamos entrar no corpo. Você não tem mais autorização para rodar o programa julgamento. Julgamento. É sair do medo do julgamento. Olha só. Peraí. Eu vou abrir a garrafa e não vou fechar mais. Antiela, corpo, você não tem mais autorização para rodar o programa da rejeição. É isso. Entende? É presença. Mas agora a gente vai entender por que o medo do julgamento, e talvez a gente agora vai permear somente no medo do julgamento, porque o que acontece é o seguinte, medo, só medo. Medo tem muitos medos, entende? Mas todos eles estão relacionados a julgamento, entende? E muito mais profundamente, que a gente vai entrar profundamente. Não é o que o outro fala pra você e você vai falar, foda-se o que você tá falando. Não é esse lugar que a gente vai entrar, não. Ele é mais profundo. Ele é mais profundo. Porque o que... Anota o que eu vou falar pra você nunca mais esquecer. Anota. Papel, caneta, anota. Ou se não, escreve aqui no chat, tira um print e guarda. Tá? Pode fazer tuk-tuk pra ajudar com certeza. Tuk-tuk são os pontos que eu chamo de botões mágicos, que eu chamo de tuk-tuk, que você vai tocando aqui, topo da cabeça, início da sobrancelha, do lado do olho, embaixo do nariz, aqui, e aqui, nessa região um pouco abaixo da clavícula, onde dói um pouquinho, e embaixo do braço, quatro dedos abaixo das axilas, tem um ponto que também é doloridinho, se você tem medo do futuro, isso aqui dói muito. E você vai falando, corpo, você não tem mais autorização para rodar o programa Medo do Julgamento. Você não tem mais autorização para se sentir rejeitado. Você não tem mais autorização para jorrar a química da rejeição no meu corpo, entende? Meu amor, se agora a live estiver travando, vai ficar travando porque eu não tenho mais o que fazer, tá? No Wi-Fi. Aí, isso é o que você vai fazer. E, na verdade, pois então, ensinei essas 3 ferramentas pra você. A do corpo não pode mais rodar o programa, a do eu não brigo mais comigo, e eu ensinei nessa série de lives também o tuk-tuk, que também ainda está lá pra você assistir. Se perdeu, vai lá assistir, porque eu vou tirar. E depois vai ficar só no Humano 5D, tá? E aí, veja bem, por que o julgamento ele é muito mais profundo do que você pensa que é? Porque é isso que eu quero que você anote. O que você teme é o seu próprio julgamento refletido na opinião do outro. O que você mais teme, escreve aí, o que eu mais temo, coloca eu para você direcionar isso para você. O que eu mais temo é o meu próprio julgamento refletido na opinião do outro. Escreve aqui. O que eu mais temo? O que eu mais temo é o meu próprio julgamento refletido na opinião do outro. A Michelle tá falando, a live 9 foi a do tuk-tuk. Imperdível. Sim, imperdível. Dei uma aula de tuk-tuk para vocês. Pronto. Agora escreveu aqui no chat, ó, o que eu mais temo é o meu próprio julgamento refletido na opinião do outro. Printa e guarda. E se tiver um papel, anota. O que você teme é o seu próprio julgamento refletido na opinião do outro. Profundo, sim. Então agora eu vou contar historinha, porque eu já tinha essa consciência. E quando eu comecei, então, que até ontem era a comunidade de comunicadores de alta performance, e a partir de ontem se tornou o Movimento Humano 5D Pro, eu ia começar a comunidade e eu estava vindo para Florianópolis. Para quem não sabe ainda, muita gente me pergunta, eu estava morando, então, lá nas montanhas, entende? Eu dei um surto. Eu preciso morar nas montanhas. Fui para as montanhas. Chegou nas montanhas, eu acho que eu fiquei uns 7 meses lá, dei outro surto. Falei, não escolho mais ficar aqui. Eu vim para Florianópolis, senti a energia desse lugar. Falei, vou lá para Florianópolis e vou lá perceber a energia do rolê. Só que como eu fiz um movimento muito grande na minha vida, tipo, eu levei meus filhos, eu fiz muita coisa para levá-los para a montanha.
comigo, dessa vez, entendendo as minhas loucuras e meus processos de mudanças muito intensos, eu disse para eles: vocês ficam aí, eu vou sozinha. Eu vou passar uns dias lá, ainda dei o tempo, 40 dias, e esses 40 dias vai acabar agora dia 16, eu vou passar 40 dias lá. E nesses 40 dias eu vou perceber se eu quero morar lá ou não, e aí se vocês escolherem, vocês vão comigo, certo? Só que aconteceu um movimento que eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque é muito pessoal, entende? É a minha relação com os meus filhos. E é bem pessoal, mas aconteceu um movimento que, alguns dias antes de eu vir pra cá, aconteceu algo. E um dos meus filhos caiu matando em cima de mim. Porque eu estava vindo pra cá e deixando eles lá. Ele falou um pacotão pra mim. Um pacotão. Cara, naquele momento que aquele menino... Eu não tava nem perto dele, porque se eu tivesse perto, o pau ia torar. E foi muito bom. Ele mandou pelo WhatsApp. Falou um pacote pra mim. Cara, aquilo fez assim em mim. Pá! Eu perdi completamente as estribeiras no sentido de estrutura. Num primeiro momento, eu comecei então a justificar as razões pelas quais eu estava deixando eles lá e vindo para cá. Então, eu tinha... E aí eu quero que você entenda isso, porque isso é para você e é o que eu quero te ensinar hoje. E eu quero conversar com você, porque sempre vou levar vocês para este lugar agora. Entende? Já te prepara, porque eu vou chamar um de vocês aqui para falar comigo hoje, tá? Te prepara, tá bom? E não fica pedindo para participar agora não. A hora que eu falar, me chama, aí eu vou olhar quem pedir para participar comigo na live, vou sentir a energia e vou chamar, certo? Então, eu tava num processo onde eu tava assim... Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Porque eu sabia, porque no meu ponto de vista é assim, qual que era o meu calcanhar de Aquiles? É aquela pessoa ou aquela situação que mais te fere. E eu queria curar este calcanhar de Aquiles. Então, primeiro eu achava que o meu calcanhar de Aquiles era o meu pai. Ontem eu contei para vocês a história do meu pai e como eu me curei disso. Eu liberei completamente o meu pai naquele momento lá, a vivência que eu tive no Sua Voz no Mundo, na imersão que eu dou. Aí, quando eu tava, eu vi total liberada do pai, eu comecei a trabalhar a mãe. Eu falei, minha mãe é meu calcanhar de Aquiles. Então... eu passei, antes de ir para as montanhas, eu passei um tempo com a minha mãe, na casa dela, ficando lá, morando com ela. Quando eu voltei, e no período de transição entre as montanhas e vir para Florianópolis, eu de novo me joguei na casa dela. Porque eu sei que ela aperta meus botões demais assim. Então eu falei, eu vou ficar lá, para eu liberar todas essas coisas, me permitir, me jogar no rolê mesmo, para me permitir ser apertada todos os botões para eu liberar. Então essa era a minha coisa. Até que chegou um momento que eu comecei a perceber que eu liberei a minha mãe também, porque cara, ela falava as coisas e eu só ficava olhando. Então não tinha mais aquelas sensações em mim. Aí eu, cara, liberei, porque para mim era meu pai e minha mãe, ponto. O dia que meu filho falou aquelas coisas pra mim, eu falei, puta que pariu. Não tem calcanhar de Aquiles maior do que um filho. Porque ele sempre foi um filho que apertou os meus botões. Sempre. Desde o dia que botou a cara pra fora aqui, ele apertou os meus botões. Aí eu fiquei olhando. Cara, é meu filho, cara, o meu filho é o meu maior calcanhar de Aquiles. Então ele falando aquele monte de coisas para mim, e eu justificando, e o que é o justificar são as vozes, as historinhas, as coisas que a gente conta para nós, entende? Aqui, no mental. E a historinha que eu contava era, eu tenho um propósito de ser mãe. Falei para ele isso. Mas para além de ser mãe, eu tenho um propósito muito maior.
E eu não vou deixar de fazer o que eu preciso, o que eu escolho fazer da minha vida, por causa de filho, por causa de não sei o quê, bebê. Falei um monte. Cortei contrato kármico com ele assim, ó. Todos os karmas que eu tenho com você, se algum dia eu te feri e te matei e não sei o que lá, eu me perdoo por isso. E se você fez isso comigo, eu te perdoo. Acabou. Só que, cara, foi um rolo, porque eu fui fazendo isso. Eu fui cortando o contrato kármico com ele, eu fui fazendo um monte de coisa. E pra ele eu podia falar porque ele ia me entender. Pai e mãe não entendem, não, mas ele entende. Só que mesmo assim eu tava me remoendo por dentro. Não passava aquela coisa que eu estava sentindo. E eu já sabia disso. O teu maior medo é o teu próprio julgamento refletido na opinião do outro. Então eu mandei um textão falando um pacotão para ele. E eu fui embora para casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, que o negócio me remoía assim por dentro, eu falei assim, peraí. Deixa eu já começar a treinar muito fortemente agora tudo que eu vou propor dentro da comunidade. Porque eu tenho a consciência, mas talvez eu não esteja tão presente com isso. Deixa eu começar a treinar. Então, a primeira ferramenta que eu ensinei e que era a que eu ia ensinar, que já estava na minha cabeça, que eu ia ensinar era: eu não brigo mais comigo. Eu já fazia tempo que eu estava fazendo isso. E eu estava percebendo o quanto eu estava me liberando a partir disso. Eu não brigo mais comigo. E a segunda ferramenta na verdade, essa é a única ferramenta. O eu não brigo mais comigo é você sair de todas as historinhas e justificativas que você está contando para si mesmo e ouvir a voz que está lá no fundo, que foi a voz que eu falei ontem para vocês, que eu estava ouvindo, que ficava falando: eu tô cansada. Eu fui ouvir esta voz que estava revirando dentro de mim e eu não estava conseguindo ouvir porque eu estava cheia de justificativas. Eu estava contando muitas histórias. Eu fui ouvir. Eu falei assim, tá, o que tem aqui em mim? Onde é que eu estou me julgando que eu estou vendo refletido agora no meu filho? E aí veio: você é uma péssima mãe. Você não dá a atenção para os seus filhos. Você nunca está presente de verdade com eles, por mais que você esteja perto deles. E começou a vir. Você devia ter feito isso e aquilo outro, e você nunca fez. Cara, era um massacre da serra elétrica dentro de mim. O massacre da serra elétrica. Como mãe. Como mãe. E então, eu simplesmente olhei para tudo isso. Ela tem energia quando eu me lembro, mas eu tô muito leve com isso agora, isso está muito resolvido. Quando eu tô com muita saudade dos meus filhos, por isso que eu falo deles, eu converso com eles, eu choro. Eu já tô trazendo um pra cá já, essa semana. Ih, Carol, a saudade batendo. Aí, eu disse assim, tá bom. Tudo bem, eu posso ser uma péssima mãe, mas eu não brigo mais comigo. Eu não brigo mais comigo. E aí eu deitei na cama e fiquei olhando para todas essas vozes. Então essas vozes, elas são as nossas sombras, e as nossas sombras, elas só são aquilo que a gente rejeita, entende? Em nós. Então eu rejeitava essa péssima mãe que eu achava que eu era, portanto eu não queria olhar para ela. Eu não queria olhar para ela de jeito nenhum, então eu ficava justificando as minhas ações. Quando eu olhei, eu disse assim, tá bom, mas eu não brigo mais comigo. E eu me abracei assim na cama. Era como se eu estivesse abraçando todas essas partes minhas, entende? Acolhendo as minhas sombras, acolhendo essa escuridão que tinha dentro de mim, que eu rejeitava. E daí, no dia seguinte, meu filho mandou uma mensagem para mim. E ele falou essas exatas palavras: mãe, tudo isso que você disse, porque eu mandei um pacote
pacote de coisa falando pra ele. Um monte. Ele falou pra mim assim: tudo isso que você está falando são só os seus julgamentos sobre você mesma. Meu filho falou isso pra mim. Porque desculpa, ele falou assim, eu te falei realmente algumas coisas, porque às vezes a gente fica nervoso e fala sem pensar. Mas você, pra mim, é a melhor mãe do mundo. Você é a mãe que eu me inspiro. Você é a pessoa que eu me inspiro. Cara, era a outra pessoa falando comigo. Inclusive, depois disso, que ele falou todas essas coisas, e ele falou, isso tudo é só o seu julgamento sobre si mesma. E eu falei, é verdade? É verdade? É verdade, você tem razão. E aí eu falei pra ele tudo que eu tinha feito na noite anterior. Entende? E daí quando eu encontrei com ele, 2, 3 dias depois, que eu fui me despedir pra vir pra cá, ele falou pra mim, mãe, vai logo pra Florianópolis, porque quando você não está feliz, você não cria. E eu não estava feliz lá mesmo, porque estar lá estava me contraindo muito, entende? E aí ele falou, vai, porque quando você não tá feliz, você não cria. Então, tipo assim, aquela pessoa que falou aquela porrada de coisa pra mim, era outra no dia seguinte, que era o filho que eu conheço, apesar dele cutucar os meus botões em muitas coisas. Entende? Mas aí eu quero que você compreenda uma outra coisa, e isso talvez seja a mais importante de todas, pelo menos pra mim. Dentro do meu trabalho, eu trabalho muito a expansão de consciência. E existem muitas consciências que não escolhem a luz, que precisa da psicosfera do medo para se alimentar. Porque eles se alimentam do medo. Entende? Portanto, essas vozes tititi que fica na tua cabeça, nada mais são também do que interferências para você sentir medo, para você se julgar, para você se culpar, para você se diminuir, para você se sentir rejeitado, para você se sentir abandonado. E isso eu não estou falando que é tudo por causa disso, mas eu estou falando na minha visão do que aconteceu comigo naquele momento. Eu sempre estou indo para lugares que eu vou fazer trabalhos grandiosos para expandir as pessoas e tirar elas deste lugar, comidinha. Tirar elas deste lugar, comidinha. Eles ficam bravos, eles ficam muito bravos comigo, entende? Mas não conseguem me acessar, por quê? Porque enquanto eu mantenho minha frequência elevada, eles não conseguem acessar, mas existe apenas uma porta que você abre. É apenas uma porta que você abre que eles conseguem te acessar. O teu próprio auto-julgamento. Quando você se julga, eles sabem como você se julga. E então ele sabia que dentro de mim existia uma parte minha que julgava e falava assim, você é uma péssima mãe. Como não consegue me acessar falando, fica falando na minha cabeça, você é uma péssima mãe, porque isso, aqui lá, não consegue. Foi lá no meu filho e acessou lá. Acessou lá. E o meu filho veio trazer pra mim com muita intensidade, porque ele era uma pessoa que eu não conhecia quando ele falou todas aquelas coisas pra mim. Entende? Aí eu falei, cara, ele é meu calcanhar de Aquiles? Não. Eu sou o meu próprio calcanhar de Aquiles. Só eu e mais ninguém. Você é o seu próprio calcanhar de Aquiles. Só você e mais ninguém. Porque uma vez que você recebe o julgamento externo e você começa a se auto-julgar a partir do externo que você vê, na verdade você já está se auto-julgando, mas você não tem consciência muitas vezes do seu auto-julgamento. Então você vê ele refletido no outro. Entende? E aí, ao invés de você voltar para você e liberar esse auto-julgamento, você fica brigando com o outro. Briga com o outro. Como se o outro fosse um grande fela da puta, que fica te julgando, que fica te condenando, que fica sei lá mais o quê, e você é o coitadinho da paróquia. Não, ele só tá fazendo isso porque você tem dentro de você isso. Uma vez que você se acolhe, eu não tô falando nem para você liberar o auto-julgamento,
Eu não estou nem falando para você parar de se julgar. Eu estou falando para você se amar na totalidade. Eu não brigo mais comigo significa se amar na totalidade de quem você é. Tá bom? Talvez eu não seja a mãe dos livros. Talvez eu não seja a mãe da psicologia positiva. Talvez eu não seja uma mãe carinhosa, uma mãe que tá ali passando a mão na cabecinha o tempo todo. E daí falaram que tinha que ser assim, porque assim que ia ser a melhor mãe. Eu não dou conta de ser assim, porque minha forma de viver e perceber as coisas é completamente diferente. Mas tem isso dentro de mim e tá tudo bem. Eu não brigo mais comigo. Quando eu falo isso, as portas continuam fechadas. Não me acessa mais, porque só pode me acessar para amplificar, exponencializar o meu próprio auto-julgamento. Entende isso? Porque o que te mata é teu próprio auto-julgamento. É isso que te mata. Entende, meu amor? Então você abre portas para te acessarem. Quando você diz eu não brigo mais comigo, e se abraça e se acolhe essa parte de você que está ali, que você nunca quis olhar para ela porque você se julga demais para isso. Você olha para ela, você abraça, ela se liberta. E tudo muda. E você continua sendo luz, abraçando a sua escuridão. Você continua sendo luz. E então, eu vi aqui subindo, a Silvana perguntou assim: e quando outra pessoa simplesmente descarrega tudo em você? Bom, ela descarrega. E talvez ela só precisa de um pinico, né, de uma privada para vomitar os ranços dela. Como é que você vai saber se isso tem a ver com você ou não, ou se você está sendo só uma projeção para ela, mas de verdade ela não está sendo uma projeção para você? E na verdade sempre tá, viu? Se ela tá descarregando, falando um pacote, é porque isso, porque aquilo, se não existe isso dentro de você, se você não se julga em algum nível por causa disso, você vai só ficar ouvindo. Isso não vai mover as suas águas, sua voz das águas, entende? Isso não move você internamente. Suas águas são suas emoções. Isso não vai mover as suas águas. Entende? Você vai continuar um oceano calmo, um rio caudaloso, cristalino, e a pessoa tá ali. Porque não tem isso em você. A partir do momento que a pessoa despeja um monte de coisa em você e suas águas ficam revoltadas, acontece um tsunami ou uma... Entende? Aí tem, vai olhar que tem. Vai olhar que tem. Vai olhar que tem. Como eu olho? Quais são as vozes por debaixo dessa... Porra, você fica despejando tudo em mim. Tudo em mim, cara. O que eu tenho com isso? Vamos supor que você acha que você não tem nada com isso. O que eu tenho com isso? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tá, ó, fora, projetando. É você. Não tenho nada com isso. Fia, então somos todos um. Entendeu? Tenho nada com isso. Tá bom, vai. Quais são as vozes que tem por debaixo disso? Tem, ó, a voz que tá falando assim, cara, eu não fiz nada pra essa pessoa. Cara, eu não sei por que essa pessoa me tem como um alvo pra ela. Sabe? Ai, sabe assim? Foda-se você e não sei o quê. As vozes de cima. Tá aqui, na superfície. Tá bom, mas qual é a voz que tá lá dentro? A voz que tá lá dentro tá assim. Cara, eu pareço um saco de pancadas. As pessoas olham pra mim e já saem me dando porrada. Entende? É a voz que tem lá dentro. Então a verdade absoluta que tem dentro de você é que você é um saco de pancadas. Automaticamente, isso é o que tem dentro de você. Isso é o que você vai projetar lá fora. Tudo bem. Eu ser um saco de pancadas. Eu não vou mais brigar com isso, eu vou me abraçar e abraçar essa parte em mim que sofreu com isso, de alguma forma, que foi um saco de pancadas e continua agindo dessa forma. Eu não brigo mais comigo, tá? Eu não brigo mais comigo, porque senão você fica brigando com a pessoa dentro da tua cabeça. Aí você fala, aí aproveita e já usa a segunda ferramenta. Corpo.
E a partir de agora, você não tem mais autorização para rodar o programa Saco de Pancadas. Eu me libero de todos os momentos que eu acreditei que eu precisava apanhar porque eu era culpada. Que eu merecia ser um saco de pancadas porque eu já dei muitas pancadas em muitas pessoas. Então agora eu tô num momento de redenção, levando pancadas. Entendeu isso, meu amor? Você entendeu? É você ouvir a voz que está dentro de você. Pare de negar a voz da verdade, porque é esta verdade que está lá no fundinho dentro de você que está criando a tua vida. Não é as historinhas e as justificativas que você tem na superfície mental. É o mais profundo. Isso tem energia, isso tem potência, isso que está profundo nas suas entranhas, que está nas suas moléculas, no seu DNA, que está na sua memória celular, que estão gerando sinapses neurais, criando comportamentos que vão sempre te levar para este tipo de encontros na sua vida. O outro, ele é só uma projeção e um espelho daquilo que você, por conta das vozes aqui superficiais, você não consegue ver. O outro só é um espelho para você enxergar aquilo que você não é capaz de ver sobre si mesmo. Ou aquilo que você não está disposto a ver sobre si mesmo. Então, se você entender tudo que eu te falei nessa live agora, e eu não vou tirar esta live do ar, porque eu sei que ela vai tirar muita gente do espaço comidinha para os seres que escolhem a não luz. Eu vou deixar. E vai ficar lá no meu canal do YouTube. Vai ficar lá. Essa daqui, ó, a partir de hoje eu não vou tirar mais as lives. As anteriores você vai lá, acaba de assistir, que eu vou tirar e vai ficar lá. Essas a partir de agora, da 15 a 21, eu não tiro mais. Porque eu sei que isso aqui vai contribuir com muita gente. É muita gente. Vai tirar muita gente da coitadolândia. Vai tirar muita gente da piscininha de cocô. Entendeu? Mas muita. Então, a minha proposta para hoje era chamar um de vocês para falar comigo. Mas comecei a live na piscina, não deu bom, porque a internet estava ruim. Eu vim pra cá e olhei pro meu relógio agora e já são 10h15. Eu tenho um compromisso. Então, eu não vou chamar vocês agora, porque eu acho que eu já falei demais, já deu para explodir bastante seu cabeção aí e compreender o que eu tô falando. Entende? Então, a partir de amanhã, quem tiver assistido esta live, porque não vai ser pessoa que, tipo, chegou no rolê perdido na live de amanhã, porque vocês têm que estar consciente de tudo que eu falei hoje. Entende? E daí eu quero chamar você para conversar comigo. E você vai vir conversar comigo para a gente olhar para isso, porque uma vez que eu estou com você, você falando comigo, eu consigo te levar... Dependendo lá, vamos lá, como é que vai ser isso, né? Mas para você chegar nessa voz de dentro. É como se eu treinasse vocês agora para encontrar essa voz de dentro. Porque eu sei que muitas vezes é difícil, é tipo desafiador encontrar essa voz de dentro. Eu tenho uma habilidade muito grande para fazer isso, porque eu sou terapeuta, porque eu consigo enxergar a voz de dentro das pessoas e eu consigo enxergar a minha própria voz de dentro. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem. Não conseguem. Então, se eu fizer agora, a partir da live 16 até a live 21, sempre com um de vocês aqui comigo, eu tenho certeza que a gente chega nesse lugar. E aí, todos aqueles que estiverem assistindo vão conseguir ter clareza, talvez, do caminho a seguir, quando encontrar este tipo de situação. Então, lembrem-se da minha proposta no Humano 5D Pro, a partir de agora, que antes, até ontem, era a comunidade do comunicador de alta performance, agora é o Humano 5D Pro. E essa proposta é para que a gente seja essa energia mais elevada, de quinta dimensão, numa frequência mais elevada, dia a dia, a cada passo, a cada respiração, a cada batida do coração.
O que é que eu vou fazer todos os dias para que eu me eleve? Mostrar para vocês lugares onde, muito mais do que eu já mostrei até agora, de lugares onde você fica aprisionado. E mostrar para você que com simples atitudes e escolhas que você faz quando você abre os seus olhos até a hora que você vai dormir, ou até mesmo na hora que você está sonhando, que você pode simplesmente, você cai, mas rapidamente você levanta. Você cai e baixa a tua frequência, abre portas, mas se você tiver com inconsciência, você eleva. Porque isso para mim é um propósito. Isso para mim é um propósito. Entende? De realmente, eu sempre falei, eu trabalho com o planeta e para o planeta. Mas eu sei que no planeta tem pessoas e pessoas é parte integrante de toda a consciência e psicosfera desse planeta. E só nós juntos vamos poder mudar a história deste planeta. Vamos poder mudar a rede cristalina deste planeta, que é o campo, a rede de informações. Só nós, todos juntos, vamos poder fazer isso. Entende? Então, quanto mais pessoas estiverem em consciência, entende? Pararem de se julgar, acolher sua escuridão, ser luz. Não existe escuridão na presença da luz. Abrace sua escuridão sendo luz. Abrace sua escuridão como você abraçaria um filho muito amado. Abrace a sua escuridão como se você abraçasse um filho que pode falar o que for para você, você vai continuar amando. Olhe para você. Outro dia eu escutei Cryon falando isso, lembra disso, essas dores que a gente tem com pai e mãe. Ele disse assim, você é seu próprio pai e você é sua própria mãe. Tá bom? Abrace-se como se você fosse seu próprio pai e sua própria mãe. Deixa eu, antes de sair, ver o que vocês estão escrevendo aqui. Muitas vezes vocês ficam escrevendo não leio para não perder o rolê. A Adriana, voltei um pouco. A Adriana disse, eu ouvi a viagem para a casa de Cryon, sensacional. Cara, tive uma sacada essa noite com relação a isso. Não vou nem falar, que eu vou perguntar se é verdade esse bilhete mesmo. Se for, eu vou começar essa criação. Vou começar. Porque eu falei pra vocês que eu ia fazer a jornada e não fiz ainda, porque eu tava pedindo consciência, porque tudo que eu pensava em fazer não expandia. Não queria repetir o que eu já fiz, entende? Da forma que eu fiz. E aí eu fazia várias perguntas, olhava, e nada que eu pensava assim expandia. Esta noite de madrugada veio um negócio pra mim. E acho que é pra esse lugar que eu vou. Vamos lá. Nossa, é assim mesmo. Eu precisava, Silvana, eu precisava tanto entender isso, Kelly, gratidão. Gratidão por deixar a live no ar. Vou deixar essas, as outras vou tirar. E daí, se você for pra comunidade lá do 5D Pro, você vai ter todas. Vou te maratonar. Maratona. Você tem mais 7 lives lá pra assistir. Tua energia não lega quanto amor tu é. Procure fazer o meu melhor. Me emocionei. Sua história com seu filho foi. Sonhei contigo esta noite, estávamos num lugar lindo, amada. Bora pro Sua Voz no Mundo, lá é lindo. Não é tão lindo quanto esse último que nós estivemos agora no Corpo Ressonante, mas é lindo. Ah, Sorainha, lindo ser, tapão na cara. E olha que tu tá lá no 5D, hein, amada? Amanhã estarei no trabalho, vou assistir do YouTube. Irei rever novamente, só tiro porrada e bomba. Ouvir você está sendo um ouro puro. Então, o dever de casa é praticar o quê? Assistir a live. Sim, vai assistir a live, anota e aprende as 3 ferramentas que eu dei. Então, esta live eu dei muito profundamente para vocês o Eu Não Brigo Mais Comigo. O comando Eu Não Brigo Mais Comigo. Ontem e outro dia aí eu falei do programa. Acho que foi a live 9 que eu falei das programas... Não, a live 9 não. Ah, teve uma live aí que eu falei das programações. Que daí eu ensinei corpo... Você não tem mais autorização para rodar esse programa. E na live 9 eu ensinei o tuk-tuk. Então vocês têm 3 ferramentas que eu trouxe para vocês até este momento, para vocês trabalharem essas coisas. Vai lá aprender e anotar tudo. Imensa gratidão por toda a contribuição que você é para a minha vida, muitas viradas de chaves e autoempoderamento e mudança, como pode ser ainda melhor. Como eu posso ser minha melhor versão.
Isso. Melhor versão, atualiza. Vamos dar as mãos e navegar juntas nessa realidade. Sim, aqui ninguém solta a mão de ninguém, eu não solto. Só solto soltar a minha, se não soltar, tô segurando. Solta assim, no sentido, tipo, tô sempre trazendo pra você algo que, tipo, que vem pra mim pra eu falar. Hoje acordei com uma coisa diferente no peito, com uma informação que quer fluir, pois bota pra fora, bota esse gogó no mundo. Só abrindo um enorme espaço do lado de cá, essa live me deu 2 sacadas incríveis, arrasou viada. E é isso, meus amores. Então, só lembrando da minha agenda, 21, 22 e 23 agora de junho, faltam poucos dias, imersão Sua Voz no Mundo. E vou dizer uma coisa pra vocês. A jornada do Michael Thomas tem a ver com isso. Eu acho que vai rolar uma coisa muito louca lá no Sua Voz no Mundo. Eu só veio muita coisa pra mim hoje de madrugada. E eu vou olhar pra isso mais profundamente agora. E, cara, só bora. O que você tem que fazer? Pergunta pro teu corpo. Corpo, se eu estiver neste Sua Voz no Mundo, o que isso vai criar agora e no futuro, na minha vida? E aí você percebe se você sente alegria, se a tua energia está expandida. Tira qualquer outra questão, tipo, como que eu vou, com que dinheiro, e o fulano, como que eu vou ficar fora de casa 3 dias, é muito longe, é sei lá o quê. Tira tudo isso, suspende, isso tudo é superfície. Tudo é superfície. Lembra que você queria... eu tô lambendo a boca, minha boca tá super seca, meus amores. Aí, você vem pra dentro, e corpo. Se eu estiver no Sua Voz no Mundo nos dias 21, 22 e 23... o que isso vai criar na minha vida, na minha realidade agora e no futuro. E se você sentir uma energia expandida, crescendo, aquele sorriso no seu rosto, se você ficar bonito, é porque isso vai expandir a tua vida. Se você falar, não é o seu momento de estar lá. Mas se disser sim, todas essas outras vozes, como, por quê, de que forma, o fulano, quantos dias, é longe, é não sei o quê, tudo isso você fala, eu escolho isso agora. E tudo que requeiro para estar lá vai aparecer. Coloque o pé, que o universo coloca o chão. Muitas pessoas já chegaram no Sua Voz no Mundo dessa forma e você pode ser uma delas, tá? Então faz perguntas, porque eu sinto no meu coraçãozinho que esse Sua Voz vai pegar fogo, porque ele tem um caminho que ele precisa percorrer a partir de agora. E eu vou fazer esses pequenos ajustes nesse Sua Voz para ajustar com tudo que eu entendi, recebi lá nesse final de semana no Corpo Ressonante. Tá, meus amores? Então a partir de amanhã te prepara para estar comigo. Um beijo enorme. Lembrando que para quem for pro Sua Voz no Mundo, já automaticamente já fica 1 ano comigo dentro da comunidade Humano 5D Pro, sem nenhum custo adicional. Ok, meus amores? Lembra disso. Então, um beijo enorme. Amanhã eu volto e te prepara para vir falar comigo. Tchau, meus amores. Um lindo dia, porque hoje sim está um lindo dia para se viver.